Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Raul Queiroz, tenho 37 anos, sou do sexo masculino, sou um homem negro, tenho cabelos pretos, estatura mediana. Estou trajando calça bege e camisa azul. O ambiente da aula é um estúdio de televisão e eu utilizarei um quadro interativo para anotações. E a nossa aula de hoje é sobre concordância verbal e concordância nominal. Nós vamos conhecer as regras de concordância, identificá-las e aplicá-las nos diversos enunciados. Mas antes de irmos para as questões, vamos aqui para os conceitos. Então, gente, concordância verbal, como o próprio nome diz, é a concordância do verbo com o sujeito. Quem vai dizer se o verbo vai estar no singular ou no plural? Sujeito. Vejam só o exemplo aqui, ó. A última equipe detalhou o esquema do trabalho. Detalhou concorda com equipe. Equipe está no singular, logo o verbo também vai estar no singular. Mas não é tão simples assim, nós temos concordâncias especiais. Olha só, vejamos aqui a concordância especial do verbo quando ele é impessoal. O verbo, quando ele é impessoal, ele tem que concordar na terceira pessoa do singular. Temos exceções no caso do verbo ser, quando ele indica a hora, quando ele indica a distância. Nesse caso, ele concorda com a numeração. Mas a maioria dos verbos impessoais eles vão ficar na terceira pessoa do singular. Olha só, havia 3 pessoas esperando na fila. O verbo haver com sentido de ocorrer, acontecer, com sentido de existir, com sentido de tempo, ele é impessoal. Assim, ele vai ficar na terceira pessoa do singular, não importa o tempo, tá bom? Olha só, a concordância do verbo com o pronome apassivador. Temos aqui a voz passiva sintética. A voz passiva sintética, ela possui um sujeito determinado que é paciente. E assim, o verbo tem que concordar com ele. Quando eu tenho vendem-se apartamentos, o verbo está no plural, acompanhado da partícula apassivadora, porque o sujeito paciente está no plural também. Se fosse singular, vende-se apartamento. Plural, vendem-se apartamentos. Só que esse se, ele pode ser também uma partícula de indeterminação do sujeito. O PIS, né? Nesse caso, ele vai acompanhar verbos intransitivos, transitivos indiretos e verbos de ligação. Vejam só o exemplo aqui, ó. Precisa-se de funcionário. Quem precisa, precisa de algo. Verbo transitivo indireto. Esse se que aparece bem aqui, ó, vai ser PIS. Temos aí um sujeito indeterminado. Você sabe quem pratica ação? Não, mas você sabe que alguém pratica. Nesse caso, indeterminação do sujeito pela partícula de indeterminação. O verbo tem que ficar na terceira pessoa do singular. E aí, ó, concordância verbal com o sujeito partitivo. Eu tenho uma concordância facultativa. Eu posso concordar com a parte ou eu posso concordar com a definição dessa parte. Vejam só, a maioria dos trabalhadores vai, nesse caso, concorda com a maioria, o núcleo. Ou vão, concordando com trabalhadores. Temos aí também a concordância com o pronome relativo que é muito importante, hein? O verbo concorda com o antecedente do que. Olha só o pronome relativo que, bem aqui, ó. Fomos nós que pedimos. Presta atenção. O que, pronome relativo, ele é o sujeito do pedimos. Só que o verbo concorda com o antecedente, que é nós. Agora, se eu tenho o pronome relativo quem, aqui, ó, pronome relativo indicando pessoa, posso concordar tanto com o quem, fui eu quem solicitou, ou concordar com o antecedente, fui eu quem solicitei, tá vendo? Tem uma facultação aí, ele é mais flexível do que o que. Vamos agora à concordância com a expressão um dos que, né? Que aqui é uma locução conjuntiva, um dos que. O verbo concorda com a terceira pessoa do plural, um dos que foram, então sempre plural. Casos especiais com sujeito composto agora. Sujeitos ligados pelas conjunções ou e nem. Se tem ideia de inclusão, plural. Olha só, nem a mãe nem o pai conseguem compreender a filha, ou seja, os dois não conseguem. Exclusão.
Pedro ou Heloísa conseguirá vencer. Se o Pedro conseguir, a Heloísa não consegue. Se a Heloísa conseguir, o Pedro não consegue. Nesse caso, exclusão. Sujeitos ligados pela preposição com, ideia de adição, olha só. A irmã com o irmão desobedeceu. Nesse caso, eu estou dando ênfase só à irmã. Agora, se eu digo desobedeceram, eu estou dando ênfase aos dois. É facultativo. Sujeitos formados por nenhum nem outro e um ou outro. Eles vão ficar no singular, tá? Geralmente eles são no singular, mas eles podem ficar no plural se tiver ideia de reciprocidade. Quando eu digo nenhum nem outro foi à festa, vai ficar no singular. Agora, se eu digo nenhum nem outro se cumprimentaram de forma respeitosa, ou seja, um não cumprimentou o outro e o outro não cumprimentou o um. Então, houve uma reciprocidade aí nesse comportamento. Sujeitos formados por não só, mas também, não apenas, mas ainda, tanto quanto, eles vão ficar no plural, tá bom? Não só o pai, mas também a mãe decidiram repreender o filho. Ideia de adição. Sujeitos resumidos com tudo, nada, isso, ninguém, eles vão concordar com o resumitivo. No caso, ficar no singular. Prosperidade, segurança e alegria, isso é, olha só, o é concorda com o isso. Isso é o que eu quero para a minha família. Então, vemos aqui que o isso resume tudo o que eu disse antes. Agora, vamos ver a concordância nominal. Como o nome diz, concordância com o nome. Os elementos que são adjuntos adnominais vão ter que concordar com o substantivo. E também o predicativo, né? No caso, o adjetivo ele pode ser ADN ou predicativo, mas ele vai se referir a um elemento substantivo sempre. Todos eles devem concordar em gênero e em número com o substantivo, tá? Olhem só, os casos especiais. Adjetivo com mais de um substantivo. Quando ele vem com função de ADN e vem anteposto, ele concorda com o mais próximo. Vejam só o exemplo. Adquirir nova casa e carro. Adquirir é VTD, quem adquire, adquire algo. Olha aqui o objeto direto. Olha os núcleos, casa, carro. Esse 9 é um ADN. E ele concorda com casa, que está mais próximo. Agora, se ele vem depois, ele pode concordar com o mais próximo ou ficar somente no plural. Adquirir, de novo, quem adquire, adquire algo. Carro e casa são os núcleos. E o nova concorda com casa e novos concorda com casa e carros. Sendo que quando eu tenho gêneros diferentes, eu sempre vou concordar com o masculino, tá? Agora, quando eu tenho o predicativo do sujeito, sempre vai ficar no plural quando eu tenho mais de um núcleo. Olha só, cozinha e banheiros estavam sujos. O verbo de ligação já me diz que o predicativo tem que ficar no plural. Agora vamos para as questões. Olha só, gente, esse é um texto que fala sobre a secretária, ele é a base para a nossa questão. Aqui, esse texto, não é necessária a leitura, porque a gente vai falar sobre concordância. Mas esse texto aqui ele é bem interessante, ele fala sobre uma secretária que tem o costume de jogar coisas importantes fora e guardar as coisas que são um tanto desnecessárias. Mas no final ele faz uma reflexão dizendo que não é a sua secretária que é desorganizada, e sim a sua própria vida. E aí o comando da questão é o seguinte: assinale a alternativa com o enunciado baseado em informações do texto que apresenta a redação de acordo com a norma padrão de concordância e de emprego do pronome relativo. Letra A. Há mais de um arquivo meu, os quais mostram em sua desordem não apenas a imaginação desordenada e o capricho estranho da minha secretária. Letra B, são as mãos da consciência que sempre me aponta esse remorso velho, dizendo-me que estou tendo atitudes o mais possível inconsciente e egoísta. Letra C, para minha secretária não basta as mudanças, as quais ela faz nos meus documentos. Ela toma decisões que a faz parecer dona da casa. Letra D, tenho uma jovem secretária cuja genialidade em manter tudo desarrumado a fez perder, faz alguns dias, 50 páginas de uma tradução. Letra E, estava ali, bem à vista, os recibos de prestação de um rádio comprado em 1941,
achado incrível, onde me levou a sentir emoções líricas inesperadas. Gente, a nossa resposta será a letra D, né? A letra D está toda certinha. Tem uma jovem secretária cuja genialidade, ou seja, a genialidade da secretária, cuja indica posse, em manter tudo desarrumado, a fez perder faz alguns dias. O verbo fazer com sentido de tempo, ele é sempre impessoal. Nesse caso, ele vai ser terceira pessoa do singular. Faz alguns dias, 50 páginas de uma tradução. Agora, o que acontece na letra A? Vamos identificar alguns errinhos aqui, ó. Mais de um, quando eu tenho a ideia de mais de um, eu vou ter singularidade no meu verbo. Há mais de um arquivo meu, o qual mostra, né, em sua desordem, não apenas a imaginação desordenada e o capricho estranho da minha secretária. Na letra B, são as mãos da consciência que sempre me apontam, então já tem erro, vamos para a letra C. Para a minha secretária, não bastam as mudanças, né? Deveria estar no plural. E aí na letra E, estavam ali bem à vista os recibos de prestação. Então, há erros que não contém aqui na letra D, que está totalmente correta. Vamos para a próxima questão. A alternativa que apresenta enunciado redigido de acordo com a norma padrão de concordância nominal é padrão de concordância nominal. Letra A. A entrega dos relatórios dos resultados semestrais deve ser feita com urgência, utilizando-se os formulários anexos disponíveis no site. Bom, eu achei a letra A bem certinha. Vamos ver a letra B? Dadas as circunstâncias, temos já erro aqui na letra B. Letra C. Foi realizado ontem uma produtiva? Não, ela foi realizada. Então, já temos erro aí de concordância nominal. Na letra D, o próximo relatório de evasão escolar não deve ser, olha só, o próximo relatório de evasão escolar não deve ser tal quais os anteriores. Segue incluso para conhecimento, segue inclusa a nova versão. Erro aí de concordância. Todos que já fizeram previsão de recursos já estão quites. Os demais precisam acessar o site e eles mesmos preencher o formulário. Então, realmente, só a nossa letra A está corretíssima. Então, vestibulando, na aula de hoje nós vimos concordância verbal e concordância nominal. Na concordância verbal, nós temos como centro da concordância o sujeito. O verbo é quem concorda com ele. Nesse caso, nós temos que nos atentar ao núcleo do sujeito. Mas nem sempre. Às vezes, há concordâncias facultativas em que o núcleo pode ser o elemento que vai nortear a flexão do verbo, ou pode ser o seu adjunto adnominal ou outros elementos, né? Nós temos que nos atentar aos verbos impessoais, aos verbos que necessitam estar flexionados na terceira pessoa do singular, não concordando com ninguém. Não só o verbo impessoal fica na terceira pessoa do singular. Lembra lá do sujeito indeterminado, com partícula de indeterminação do sujeito? Que fica na terceira pessoa do singular sempre, mesmo tendo um sujeito. E na concordância nominal temos que nos atentar ao substantivo e aos elementos que estão ao redor desse cara aí para poder classificá-lo, porque eles têm que concordar com ele. Siga o Preveste UEA em todas as redes sociais.